A população não sabe avaliar. E onde eu rodo no Brasil, a população não sabe avaliar. Culpa do que isso? Diversas razões. A população não sabe avaliar que é importante para ela ter saneamento básico. Essa é a primeira coisa. Porque é uma obra que fica debaixo da terra. Ela sabe que tem esse problema. Não sabe. Por que isso não reverte no voto? Porque ela não sabe. Não, mas ela sabe Não que tá sabe, uma merda aqui. não sabe. Vilela, ela não sabe. Ela sabe que não tem segurança. Vilela, ela não... Segurança sim. Mas saneamento básico não. Você acha que não? Não. Vou dar exemplo, coisas que o cidadão não dá valor na hora de Você votar. perguntou pra galera qual é o problema daqui. Quando você está num lugar que não tem saneamento básico, as pessoas nem sabem que elas precisam ter saneamento básico. Não tá na imaginação delas. O valão de esgoto tá do lado da casa delas e ela tá tão acostumada com aquilo Acha que aquilo é que normal. aquilo é a vida dela. A vida dela tem um valão de esgoto, faz parte. Que o lixo largado na rua, pô, toda a rua vai ter um lixo largado. Então quando essa pessoa sai do estado dela, ou da casa dela, da rua dela, humilde, ela vai, por exemplo, vamos dar um exemplo, o cara saiu do interior do Maranhão, e aí ele foi pra uma cidade de Santa Catarina que é mais bem cuidada. Ele nem compreende o que tá acontecendo ali. Porque aquilo tá fora do escopo de imaginação dele. Que é mais ou menos parecido quando a gente, que é de capital, vai pra outro país. Oh, exato. Fui pra China agora e você vê as ruas tão limpas, com tanta gente na rua, você fala, cara, como podia ser assim no Brasil? Exato. Então, as pessoas não imaginam. É um problema de imaginação. Outra coisa, eu falei saneamento básico, ninguém dá valor. Só que eu sei esse problema. Eu rodei o Maranhão, e aí eu já tinha falado, Renan, aqui tem muito problema de saneamento, cuidado pra tomar um suco, que eles vão bater com a água da torneira, ela vai no fundo vindo do poço, que vai pegar um lençol freático, num lugar que não tem saneamento. Doença. Toda minha equipe pegou diarreia. Todo mundo. Tomando, às vezes, um suco, ou você pediu uma Coca-Cola, pediu um gelo. O gelo foi feito ali no... Aí você pegava. E a população, infelizmente, acaba se acostumando, porque a população foi tratada como bicho a vida inteira. A população não foi respeitada a vida inteira. Aí essa população migra para outros lugares. Aí você tem esses conflitos regionais. A galera vai de Goiás, tá me ouvindo, a galera de Santa Catarina, a galera do Paraná. Começa a receber migrantes de outros lugares. Os migrantes não estão adaptados ao modelo de vida deles. E dá briga. Dá briga. Porque eles vêm com um sistema cultural em que eles não foram tratados como cidadão. Então a gente tem que entender assim. O eleitor não dá bola para saneamento básico. O eleitor não dá bola para educação. Nenhuma. O eleitor não dá valor para educação. A educação não faz parte nem de longe da decisão de voto do eleitor. A educação não é considerada um valor intrínseco pelo eleitor. E deveria ser o principal. É lógico, mas as pessoas não entendem, porque a maior parte das pessoas, nos lugares mais humildes, quando ela vive, ela entende assim, a escola já era ruim. A vida dela, ela passa pela escola, a vida dela não melhorou naquilo. Ela não entende que aquilo é uma mola propulsora. Quando vieram pessoas de outros países, imigrantes pra cá, que vieram de culturas em que a educação já era dada em alguma medida como valor, eles deram mais valor e levaram vantagens nisso. Eu dou sempre o exemplo da minha mãe. Quando eu era criancinha, eu me alfabetizei muito rápido. Minha mãe me ajudava, ela sentava. Minha mãe era uma mulher de classe média, jovem, que meu pai trabalhava, ele era um cara de classe média, ambos tinham se formado, tinham estudado, e minha mãe eu tive o privilégio de ter minha mãe me ajudando quando eu era criança. E outras crianças não tiveram esse privilégio, porque a mãe, às vezes, é uma mãe solteira, não tinha grana pra bancar isso, precisa trabalhar, precisava ralar, e ao mesmo tempo aquela mãe não entendia como eu cobro a escola pro meu filho ter uma educação melhor. Muitas mães, quando falam em escola, ela fala merenda. Por quê? Porque ela quer saber se o filho dela tá comendo. Então, o ato dela de não dar valor não é que ela é uma pessoa ruim, é porque ela não tem o critério de avaliação na cabeça dela. Uma coisa que as pessoas sentem, saúde, a fila do SUS. Aí sim a pessoa sente, pô, preciso fazer um exame, demora muito tempo pra sair meu exame. Precisa ser às vezes em outra cidade, às vezes eu tô numa cidade pequena, preciso ir pra outra cidade, não tem transporte pra ir pra outra cidade. Demora pra fazer o exame, demora pra conseguir uma cirurgia. Que é o famoso problema de acesso que tem no SUS. Então na saúde a pessoa olha, transporte o pessoal também olha, porque é uma coisa que afeta ela, vou pro trabalho, ou o transporte tá caro, ou o transporte tá demorado, ou o transporte tá ruim. Mas no geral, nos lugares mais humildes, boa parte dos problemas não são avaliados como importantes. E aí o político entende. E o que o político faz? E essa é a lição que eu tive de Brasil. A maior lição que eu tive. O político, ele entende que ele pode cooptar aquela pessoa. Então, você tem uma família com 5 pessoas. Ele dá um emprego pra uma pessoa na tua família. Aí a tua família inteira é obrigada a votar nele e apoiar ele o tempo todo. Ele distribui uma telha, um saco de cimento. Ele fica mantendo você num sistema de favor, e nada disso envolve atividade econômica gerada no município, porque ele vive de repasse do famoso FPM, Fundo de Participação dos Municípios, que é um repasse que vem lá do governo federal. Esse repasse vem de dinheiro tirado de outros lugares. E esse político não tem nenhuma responsabilidade em aumentar a arrecadação, tampouco em melhorar a vida das pessoas. E é por isso que eu comecei a jogar luz sobre esse problema ao redor do Brasil, que eu falei, cara,
todos os políticos do Centrão, os políticos mais corruptos, eles vêm desse modelo de engambelar o eleitor, de comprar o eleitor, de manter o eleitor ali como um servo, enquanto ele tira dinheiro de outros lugares do Brasil que estão ralando e pagando imposto altíssimo, e aí ele se mantém, fica rico no meio, e aí ele tem o ciclo eleitoral. Se esse cara tá no Nordeste, não no Norte, no Nordeste tem, por exemplo, vai acontecer agora o São João. Todo político do interior tem que fazer o maior São João possível, e o eleitor avaliar ele se o São João for grande. No resto dos lugares, são os grandes shows, por exemplo, festa da prefeitura. A prefeitura fez o aniversário, aí você traz o Natanzinho, traz o Wesley Safadão, e traz vários desses cantores, e aí o público avalia, pô, meu prefeito é bom. Aí o Safadão chama o prefeito lá, aí o prefeito dança. Cara, isso não dá. Aí você tem, sei lá, mais de 2.000 cidades no Brasil que vivem disso. Pão e circo. É um pão e circo com muita pobreza, IDH baixíssimo e baixa atividade econômica. Tanto a China quanto os Estados Unidos são muito duros com crime. Pois é. Mas E o pessoal defende a China, e o pessoal defende os Estados Unidos. E os dois têm que falar que se não for duro com o crime, cara, a gente já tá numa situação muito complicada, né? sim, mas, Vilela, você vai pegar, nos Estados Unidos, as leis penais, na maior parte dos casos, são feitas pelos estados, tá? Então você tem estados que absorveram essa visão de mundo e tiveram resultados desastrosos. A Califórnia teve resultados desastrosos. Você tem vários lugares, em Chicago, você tem um crime... Não dá pra acontecer isso aqui, né? Nos Estados Unidos dá pra cada estado... Exato. E aconteceu isso lá também. Você teve leis penais mais brandas passando e aumento de crime acontecendo. Na China não, é um estado centralizado e essas ONGs nem... Se essa ONG botar o pé pra fazer por na China, vai todo mundo preso. A China tem lei e ordem. Agora não só a China, outros países na Ásia. Se eu for falar em Singapura, que é um exemplo que todo mundo tem que estudar. A gente tem que falar, porque o Lee Kuan-yew, que foi o grande líder ali de Singapura, viu o país ser humilhado por japoneses, viu o país ser devastado no final da Segunda Guerra Mundial. Ele lidera a criação da Singapura, que a gente conhece, que era um país de pescadores, com multiétnico, com pessoas brigando, muito pobre, favelizado. E aí, em algumas décadas, ele transforma naquilo que é talvez uma das 5 nações mais impactantes do mundo, com assim, uma economia altamente pujante, população rica, trabalho abundante, pagando muito bem pra todo mundo, nenhuma sujeirinha na rua, habitação pra todo mundo. E ele tem uma agenda muito forte de lei e ordem, que acho que é uma coisa que a gente vai comentar muito aqui. Sim. Esse cara, eu tô terminando de ler a biografia dele. Esse cara é um exemplo, todo mundo tinha que ler a história do Lee Kuan-yew nas escolas de administração pública no Brasil. É um exemplo, esse cara conseguiu impor lei e ordem. Então, mesmo num país que não é comunista, para dar um exemplo, eles estão no lado contrário. Tem lei e ordem. O Japão tem lei e ordem, Coreia tem lei e ordem, Vietnã tem lei e ordem. A Ásia, inclusive, é muito forte nessa questão da lei e ordem. Isso passa desde países que são comunistas como a China até como os que não são. A ideia de ordem, a ideia de respeito ao espaço público, ao respeito ao espaço privado, que é uma coisa que a gente precisa comentar, essa é uma ideia muito poderosa que a gente não leva a sério aqui. Então a gente tem que ter um choque de ordem. E esse choque de ordem tem que acontecer em absolutamente tudo. Então, amarrando essa questão da segurança, as nações que não ouviram essas ONGs, elas têm, vamos dizer, um impacto da lei e ordem muito maior. El Salvador é um exemplo. Eu ia falar Podem disso, falar o que quiser do Bukele. O Bukele está apresentando, vamos dizer, aprovação de 80% a 90%, mesmo depois de ter sido reeleito agora. E o que ele fez? Lei e ordem. E ele pegou essas ONGs e mandou pastar. O ONG de Direitos Humanos, vaza daqui. Porque ele está garantindo os direitos humanos. Eu vou ser presidente da República. A função primordial do Estado é garantir a segurança física, a integridade física dos habitantes daquele país. Essa é a função primordial. Se você não garantir isso, você não tem Estado. Ah, não, a função do Estado é garantir que as pessoas sejam felizes. Ah, é garantir que a trans... Não, cara, a primeira função primordial do Estado é garantir a integridade do território, que ele não seja invadido pelos outros e que as pessoas não se matem. Que a pessoa delegue para o Estado, para um ente mais forte, maior, a capacidade dela de se defender, sabendo que o Estado vai punir alguém que a ofenda no sentido físico, vamos colocar aí, que invada a propriedade dele. Então, a ideia de Estado passa pela ideia de proteção à integridade física das pessoas. Se ele não garante a segurança das pessoas, o Estado não existe. E aí entra a coisa, a gente tem um Estado no Brasil, a gente tem um meio Estado. Dizem aí 23% a 25% dos brasileiros vivem sob o comando do crime organizado. E aí não é um Estado, é um Estado relativo. E esse Estado relativo é um Estado que precisa ser alterado. Você precisa de um choque de lei e ordem. Por isso, quando eu falo de destruir o crime organizado, prender ou matou, direito penal do inimigo, eu estou falando na prática de restituir o Estado das suas funções originais. Fazer assim, ó,
eu sou brasileiro. Eu vivo num lugar que se você pegou uma arma e resolveu tomar um bairro pra você, tava em Paraisópolis. Tá tomado pelo PCC igualzinho. E aqui perto, Vilela. Acho que 2 km daqui. E é igualzinho Comando Vermelho. Em São Paulo, 2 km daqui. Um cara que sinta vontade pra pegar uma arma e fazer isso, ele tá avisando o Estado. O Estado não existe. Tanto que lá quem manda são eles. Se você tem um negócio, quem manda são eles. E eles precisam ser destruídos. Não existe muito diálogo. O que eu vou dialogar? Vou mandar um embaixador falar com o cara do PCC? Ou posso entrar aí com o serviço público? Não, cara, eu tenho que eliminar eles. Ou prender, de prisão perpétua pra esses caras, ou eles vão ser alvo de uma operação, se eles resistirem, eles vão morrer. Não tem muito meio termo. Que é isso que qualquer país sério faria. Eu dou um exemplo. Alguém nos Estados Unidos imaginaria que, sei lá, Nova York foi tomada por uma facção criminosa? O Brooklyn, vamos dizer, o lado de Nova York foi tomado. Isso é inimaginável. Inimaginável. Alguém imagina que, sei lá, Xangai foi tomada? Na China? Não, nenhuma nação séria. Agora a gente é obrigado a deixar, a gente tem que discutir se o cara da facção é um poeta, se há uma cultura oriunda do crime. Isso é papo de louco. Aí, cara, a Rede Globo tem culpa, a boa parte da cultura brasileira tem culpa. Ficou vendendo isso. Eu fui gravar hoje em Paraisópolis, aí me avisaram, sabia que teve uma novela em que a Bruna Marquezine namorava o dono da Boca? Ô, louco. E teve uma novela em que as pessoas naturalizavam que ela namorava, acho que era o Caio Castro, alguém até me corrige. O Caio Castro era o dono da Boca, era o dono da Boca bonitão. E ela namorava ele, humanizando um cara que, em última instância, acaba com a vida das pessoas ali. As pessoas vivem um regime de servidão. E a Globo naturalizou. Xuxa botando MC Malboro. E aí a cultura de MC na Globo quando eu era criança, em 92, 93. Foi naturalizando aos poucos. Naturalizando, não, a gente é normal. Não, isso aqui é... Não, cara. A gente não pode aceitar isso. Se a gente quiser ser sério, vamos voltar para a questão das 5 maiores nações do mundo. Uma das 5 maiores nações do mundo não é favelizada nem é tomada pelo crime. Então a gente tem que ter as propostas para fazer isso acontecer. Então vamos lá, vamos começar pelo Intercept. Pergunta número 1, Intercept. O Intercept, primeiro eu tenho que invalidar que é Intercept. Intercept é um grupo de esquerda que nos persegue, nos ataca politicamente, porque a função social deles é isso, eles recebem dinheiro para atacar pessoas do campo oposto. O pessoal tá falando também do Kurtz Yarvin também. Pera, vamos só... Põe na lista, põe na lista. Tá na lista aqui. Então o Intercept é basicamente isso. O que eles falaram as pessoas não sabiam que estavam assinando... Como funciona isso? Tá na rua, eu nunca vi esse pessoal... Porque eu não tenho uma ficha aqui. Eu vi uma pessoa com um crachá escrito Partido Missão. A pessoa chega pra você gostaria de assinar aqui... Uma prancheta? Com uma prancheta. Estamos fundando um partido político, ele defende isso. Esse aqui é o site do partido. E aí está escrito na ficha. Ficha de apoiamento ao Partido Missão. Está escrito. É uma Partido ficha padrão? Missão. A ficha é do TSE. Não é eu não vocês posso... que mudam nada. Quem cria a ficha é o TSE. Eu tenho que fazer a ficha dentro da especificação do TSE. Aí você faz a ficha com a especificação do TSE, aí você leva ela com uma prancheta, aí a pessoa vai assinar na prancheta, ela vai dar os dados dela. Então, assim, a pessoa tem que ser muito de má fé pra dizer que ela recebeu um papel, que ela não viu que estava um partido, que ela deu todos os dados dela, ela preenche os dados, e aí ela, meu Deus... Não sabia. Não sabia. Conversa mole. Tanto que pessoa séria, após assinar uma prancheta com um partido, com a fundação do partido, ela vai e recorre ao Intercept pra reclamar. Eu entendi, né? É óbvio que ela recorreu ao Intercept. Ela é uma pessoa que eventualmente de esquerda foi abordada e falou, tanto que esses casos foram mínimos. E aí, no final, o partido, quando... Eles fizeram umas denúncias lá. Nenhuma denúncia eles tentaram formalizar, em termos criminais, ali a véspera da eleição. Nada. Não deu em nada. Não, e quando eu fui para julgamento no TSE, nós ganhamos por 7-0. Então, é uma não discussão. Tá. Não discussão. Personagens, então. Primeiro, o Arthur, já é meio antigo, mas nos áudios também falava da famosa Tour de Blonde. O que você tem para falar sobre isso? Que você participava desse Tour de Blonde? Assim, cara, assim, o Arthur escreve no áudio, para falar da minha parte, que eu já viajei para Suécia e que eu saía com mulheres na Suécia. Cara, eu já viajei para Suécia, já viajei para Noruega, já viajei para Finlândia, eu já viajei para Alemanha, eu já viajei para Itália. Não, Itália não, já viajei para França, já viajei para vários lugares. E caso essas pessoas chocadas não saibam, assim, eu sou heterossexual. E se eu estou num país e eu vou conhecer o país, eu amo história, então eu vou na Suécia, aprendo a falar a língua, aprendo a cozinhar comida local, tenho amigos de vários países do mundo. E, cara, se eu tô solteiro, com 23, 24 anos, conheço uma moça e vou sair, não tem problema nenhum, qual é o problema?
Os caras querem criar a teoria da conspiração do nada. Ai, o que tem isso aí? Nem tinha esse nome. O Arthur que colocou como piada, eu achei engraçado. Mas sim, e qual o problema? É crime? É crime ser heterossexual? O Arthur vai poder concorrer em algum momento, em alguma coisa? Cara, o Arthur é alvo dessa, assim, foi a polêmica do áudio. Eu sempre lembrando que o Arthur foi cancelado por um áudio. Áudio infeliz, mas um áudio privado entre amigos. E ele perdeu os direitos políticos no meio do carnaval, enquanto as pessoas estavam no meio de uma, desculpa o termo, putaria ensandecida no carnaval. Ai, que absurdo, olha o que ele falou. O cara, às vezes, pelado, numa suruba. Não, mas olha só, o cara que desrespeito. Pelo amor de Deus. Foi só um ataque político que o Arthur sofreu. Tanto que depois não caçaram um cara do Centrão, lá na Alesp, que pegou nos peitos de uma deputada estadual do PSOL. Verdade. Foi casuísmo. Foi casuísmo. Então. Guto eu acho mais grave porque mostra um discurso e na ação uma coisa totalmente diferente. Quer dar o contexto? Foi muito triste o que aconteceu ali no caso do Guto. O Guto teve um relacionamento fora do namoro dele. Quanto tempo? Com uma moça. Isso acho que foi 2024. Tá. E esse relacionamento, ele teve lá com uma moça. O relacionamento não foi pra frente, não tendo muito contexto, porque eu não entro muito na vida pessoal deles. Mas não deu certo, a moça ficou grávida. E aí eles ficaram discutindo, debatendo. A moça fez um BO, aparentemente, porque pra mim essa é a parte mais grave. Porque o Guto não ficou próximo dela no acompanhamento da gravidez. O Guto talvez não achava que o filho era dela. E ela fez um BO contra ele. Era dele. Não, você falou era dela. Que o filho era dele, no caso. Podia ser filho de outro cara. Enfim, ficaram tendo aquelas discussões. Não vou entrar no mérito, no detalhe das discussões, porque se ela fez o BO, ela vai colocar os elementos probatórios dela no BO. Ele não colocou os dele, ali era um BO unilateral, é uma peça dela. E aí, nessa peça dela, ela o acusa, tem áudios do Guto muito ruins. Só que no fim do dia, eles se resolveram naquele caos deles. Ela o perdoou, e ele é um pai presente hoje com a filha dele. Ela hoje faz a defesa pública, e esse caso, que é um caso privado, que é um caso que está em segredo de justiça, foi tornado público para atacar o Guto. Aí a menina fica exposta, a criança fica exposta, e o Guto é alvo desse ataque. Eu acho que a postura do Guto foi correta nisso? Não. Não acho, e o grupo todo não achou que a postura do Guto foi correta nisso. Não acho. E mais, aí entra o ponto que eu já falei publicamente isso. O Guto é um exemplo para milhares, quiçá milhões de jovens. O Guto tem uma audiência colossal. E o Guto é um exemplo de um cara negro, de sucesso, que interfere na política de maneira muito positiva. Então, quando a gente fala, em um dos temas que eu coloco sobre segurança pública, é o papel do pai presente. Tem uma pesquisa da FGV de 2007 que mostra que uma das maiores correlações do jovem que comete crime é o jovem que não teve o pai presente na infância. Que não deu o exemplo, que não deu a norma, que não falou, se fizer isso, vai apanhar. O pai ou alguma figura masculina presente? A figura masculina, mas em geral o pai. Tá. Né? A figura masculina presente, ela diminui bastante isso. Mas o pai é o pai. Né? Então, então, nós que temos um discurso muito forte sobre isso, especialmente eu acho que quando o Guto não esteve presente naquele processo, eu acho que ele dá um exemplo muito ruim para os jovens. E aí o Guto tem que reconstruir isso. E ele tem esse compromisso conosco, de mostrar assim, esta é uma pauta que eu preciso tratar. E aí é um ponto. A régua conosco, a régua de avaliação pública, ela será sempre mais alta. Casos feios, desaboradores, tem em quase todos os partidos por aí. E envolvendo figuras públicas. Os partidos só medem o desempenho político das suas figuras. Nós temos que medir o desempenho político, e o Guto é um baita de um deputado, e o desempenho na vida pessoal, eu entendo, a régua conosco será mais alta. Mas não fica uma lógico. Imagem, tipo, o discurso é um e a ação é outra? Lógico que fica. O Guto falhou nisso. O Guto falhou, ele errou na postura. Dito isso, ele e ela se resolveram, que é uma questão que concerne a eles. E agora, ele e ela estão trabalhando para dar uma volta por cima nisso. E eu acho que faz parte da vida do cara. E aí cabe ao grupo e cabe ao eleitor julgar ele. E cabe ao Guto fazer o processo de reconstrução. E eu acho que ele tem que fazer dando exemplo. Ele precisa dar o exemplo. Senão ele entra nesse ciclo de perpetuação de um comportamento que eu denuncio como errado. Eu falei isso na CNN. Falando o quê? Que o pai que abandona a criança, esse cara é o maior filho da mãe da história toda. Ele é o maior filho da mãe. Pra não falar outra palavra. Porque, o que acontece? Não é só porque ele é ruim com a mãe. Porque a mãe, às vezes, se relaciona com o cara. São dois adultos. Às vezes a mãe se relaciona com um cara ruim, ela também foi movida por impulso. As pessoas também erram. São adultos, os adultos erram. Dito isso, aquela criança que foi colocada no mundo
É responsabilidade de ambos. E é responsabilidade, inclusive, afetiva e de exemplo. E o pai e a mãe têm que estar presentes nisso. Porque no fim do dia, se aquela criança, ela, especialmente um menino, na verdade, especialmente não, quase sempre um menino, ela não tem esse acompanhamento, fica carente de exemplos, esse é o rapaz que eventualmente pode cometer um crime, que vai ter um desempenho escolar inferior. Tem pesquisas que mostram isso. A ausência da figura paterna faz com que a criança tenha um desempenho escolar menor. Então, tudo aquilo que a gente critica na formação de uma sociedade coesa não pode ser praticado por nós. Então, ele, no processo, ele tem que reconstruir isso. Ele reconstruiu na relação dele. Então, a primeira pessoa que ele tinha que reconstruir é com a moça. Ele reconstruiu. Ele e ela estão reconstruindo isso. Agora ele tem que reconstruir como homem público. E ele vai fazer isso, porque o Guto é essencialmente uma pessoa boa. Agora, uma pessoa falha como todos nós. Entendi. E me explica essas figuras aqui que aparecem normalmente, Curtis Yarvin e esse The Phallic Man, e essas associações que vêm, esses ataques de vocês promoverem ou estarem associados com ideias nazistas. E também tem isso nem vou colocar mais aquele caso do Monark que estava o Kim lá, mas que ele já explicou isso quando veio esse aqui. Caso do Kim, acho que é um caso que ele é autoexplicativo. O Kim foi cancelado, inclusive ele foi cancelado um pouco antes do Arthur, porque tava todo mundo com a arma pra cancelar a gente em 2022. Foi antes do Arthur? Foi 2 semanas antes do Arthur. Caramba, acho que 2 a 3 semanas. Foi um mês infernal pra gente. Que queriam caçar o Kim também. Obviamente que o Kim não é nazista. Assim, esse maldito discurso de ficar chamando todo mundo de nazista pra cancelar a pessoa e acabar com a vida dela. É isso que essas pessoas tentam fazer o tempo todo. E foi feito com o Kim. O Kim, à época, foi defendido, inclusive, por grande parte da comunidade judaica brasileira. Porque o Kim sempre foi uma pessoa que promoveu políticas que, em grande medida, enfrentavam o antissemitismo no Brasil. Sempre. Que tá crescente, né? Muito crescente. Muito crescente. Aliás, boa parte da discussão sobre antissemitismo no mundo envolve entender que a geração Z de direita e a geração Z de esquerda, no mundo todo, estão cruzando a linha em muitos termos sobre essa questão do antissemitismo. Mesmo, cada um à sua maneira. Tá? E é um momento diferente que está vivendo o mundo e é um momento que carrega muito perigo. Tá? Então, esse caso do Kim é um caso, enfim, mais do que sedimentado e não tem relação com nada. Essa história Quem são essas duas figuras aí? Não, Curtis Yarvin, ele é um autor dos mais importantes da direita americana hoje. É um autor que fala muito sobre novos modelos de governança. Ele fala sobre a crise da democracia. Ele faz uma análise política histórica, lendo autores como Spengler, que é muito interessante. E aí os caras falam, mas ele tem ideias racistas? Que eu saiba não. E se tem, não é problema mesmo. Do Metrópolis, né? Mas assim, vamos fazer comentários dessa natureza sobre qualquer autor que seja vinculado à direita. Eu não sei, eu não li toda a obra do Curtis Yarvin e nem me interessa ler toda a obra do Curtis Yarvin. Agora, eu conheço a obra do Marx. O Marx era racista. Então se alguém lê Marx racista por tabela, o Heidegger, que é um dos caras mais lidos na academia brasileira, o Heidegger, ele foi nazista. Então, tá proibido ler o Heidegger? Todo mundo na academia lê o Heidegger. Vamos botar o Foucault. Foucault foi, né, ele flertou com a Revolução Iraniana. Tá proibido ler o Foucault? E esse The Phallic Man, quem que é? Está nessa matéria, da matéria do Metrópolis. É um cara que escreveu um artigo em inglês falando bem, com uma leitura boa do nosso partido. Ah, tá. Aí ele escreveu, eu não sei quem o cara é. Ah, não, porque o Phallic Man escreveu, aí ele tá um tweet, pô, o que você quer que eu faça? Eu não conheço. Se ele escreveu o artigo, ele acertou no que ele estava falando, mandou bem, eu achei que ele mandou muito bem, o artigo estava bem feito, fez uma leitura bem feita sobre o partido que a gente montou. Agora, se ele tweetou isso ou aquilo, isso é ridículo. É igual assim, uma vez pegaram um comentário ruim, um comentário racista do William Vac. Aí se o William Vac soltar um editorial no programa dele, eu não posso divulgar o William Vac? É que eles não vão falar isso porque o William Vac é jornalista no Brasil. Só que esse jornalista, que é o cara do Metrópolis, o Boris, né? o Boris Casoy, o Demetrio Vettioli, ele é um esquerdista. E aí ele queria, na matéria toda, e graças a Deus eu filmei a ligação, ele queria falar que eu era nazista. Ah, você tava num grupo que não sei o quê. Não, você tava no... Não, porque você... Sério, ele queria falar que eu disse que uma pessoa que tinha, vamos dizer, fibra muscular boa pra tração na academia, né? Mas chama RR. Que esse RR era um código de nazismo. O cara é completamente lunático. Tentou caçar alguma ligação. Então, assim, o que eu falei pra ele, que é o que eu falo pras pessoas, e o Curtis Yarvin? Cara, eu vou ler autores podem ter coisas muito interessantes. Se eu ler Marx, tem coisa interessante em Marx. Engels tem coisa interessante. E, cara, você vai ter declarações sobre temas raciais envolvendo Marx. Entendi.
E eu vou deixar. E o Marx perdeu a importância dele. As pessoas que me criticam, elas são, em geral, herdeiras da tradição marxista. Eu vou queimar livros. Então essa conversa não cola. Não cola de maneira alguma. Vou convidar autores, vamos chamar para debates, vamos ouvir o que essas pessoas têm a dizer. Agora, se é uma ideia que a gente não tem nada a ver com a gente, eu não vou promover ela.